São João, ele não descreve, ele não narra a instituição da Sagrada Eucaristia da última ceia, assim como os outros evangelistas. Mas São João ele fala da Eucaristia de um modo diferente. Ele nos fala da Eucaristia exatamente no capítulo 6 do seu Evangelho, através do discurso eucarístico de Jesus, ou no discurso do pão da vida. No domingo passado, nós vimos que Jesus multiplicava os pães para uma imensa multidão, compadecendo-se daquela multidão, saciando ali a sua fome. Mas a multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães, ele é prefiguração, ele é prenúncio da Eucaristia. É prenúncio tornando o próprio Senhor Jesus, que se dá como alimento a todo o povo para saciar a sua fome, a sua sede, não temporais, mas sua fome e sede de eternidade, sua fome e sede de vida. Aquelas multidões não compreendendo a profundidade, o alcance, o significado deste magnífico milagre da multiplicação dos pães, aquela multidão então vê em Jesus a possibilidade de satisfazer a sua fome para sempre, a possibilidade de resolver os problemas materiais, os problemas temporais, o problema da fome de todo o povo. E por isso, aquelas pessoas querem levar Jesus a Jerusalém para que ele seja proclamado rei. Imaginemos só, um rei que não deixa faltar pão ao povo. É um sonho, um desejo de todo o povo, sobretudo das pessoas mais pobres, de um povo pobre, de um povo faminto, de um povo de miseráveis, de um povo necessitado de comida, como necessitado de se alimentar. Por isso que ele levar Jesus a Jerusalém. Esse sim deve ser o nosso rei. Jesus é rei, mas não é este tipo de rei. Seria muito pouco desejarmos um rei apenas para nos saciar a fome temporal, apenas para satisfazer as nossas necessidades mais imediatas. Jesus é rei, mas não é este tipo de rei. Ele é rei, mas não é rei deste mundo. Ele não é rei do tempo. Ele é rei da vida. Ele é rei da eternidade. Ele é rei de tudo que há. Ele é rei do universo, conforme nós proclamamos solenemente na liturgia, uma vez por ano, na solenidade de Jesus Cristo. Rei do universo, que ocorre sempre no 34º domingo do tempo comum. Jesus não querendo se submeter a este tipo de expectativa. Jesus não é obrigado. Jesus não é obrigado a se submeter às nossas expectativas temporais, materiais, as nossas expectativas, inclusive pessoais. Ele não é obrigado a isso. Jesus pode ter lugar. Ele vai se embora. O que as pessoas fazem? Vão atrás dele. Vão atrás dele, como nós vimos no início do Evangelho de hoje. A primeira coisa, quando encontram Jesus quer se retirar do monte juntamente com os seus discípulos em oração. Ele não quer se levar para Jerusalém para ser proclamado esse tipo de rei. Aquelas pessoas vão atrás de Jesus, percebem para onde Jesus vai e elas vão atrás. E quando elas chegam lá, elas começam a questionar Jesus. Rabi, quando chegaste aqui, não entenderam o milagre da multiplicação dos pães e não entenderam a postura de Jesus. Por que ele foi-se embora? Por que ele não ficou ali? Por que ele não aceitou ser proclamado rei por todo o povo? Toda autoridade quer ser aclamada pelo povo. Toda autoridade quer ser aclamada por aqueles que ele há de governar. E por isso, essas pessoas não compreendem a postura de Jesus. Olha, ele não quer ser rei. Então, por que ele tem feito tudo o que tem feito? E Jesus então responde: em verdade, vos digo, estáis me procurando, não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. É uma reprimenda de Jesus. Jesus está repreendendo aquelas pessoas. Aquelas pessoas que estão procurando Jesus, não porque viram sinais e tiveram fé, mas porque comeram e ficaram satisfeitos. Jesus está chamando a atenção dessa gente. E só o
suas necessidades mais básicas, assim como tantos do nosso tempo. Quantas pessoas que só vão à igreja quando precisam? Quantas pessoas que só procuram a Deus, só elevam os olhos e os braços a Deus quando precisam, quando estão numa rua, no momento da crise? Igual aquele tipo de ateu que diz que ateu não acredita em Deus e não vai à igreja, mas na hora do apuro, gritar em Deus, socorrei-me, Senhor. Jesus, ele chama a atenção justamente deste tipo de procedimento. Daqueles que, portanto, querem arrancar de Jesus aquilo de que tem necessidade para o momento, para aquele exato momento. Muitas vezes nós mesmos que estamos na igreja também somos assim. Devemos rezar sempre e a todo instante, mas nós intensificamos mais as nossas orações, recorremos mais a Jesus, dedicamos mais tempo à oração quando também precisamos, quando também passamos pelas nossas crises, pelos nossos momentos de dificuldade. E Jesus, então, a partir daí, ele começa a fazer uma catequese, uma verdadeira catequese, uma pregação eucarística, um discurso chamado discurso do pão da vida. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem nos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Vejam como essas pessoas têm um entendimento tão duro, tão fechado, tão difícil de compreender as palavras de Jesus, que dizem: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Não se trata mais de fazer, porque eles perguntam: o que devemos fazer? Porque assim foram educados, assim eles foram formados na antiga lei de Deus, na antiga lei de Moisés. A lei de Moisés era fácil: cumprir preceitos, cumprir a lei. Que lei, que normas, que preceitos, que prescrições devemos cumprir? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus nos explica que não se trata de fazer, porque ninguém pode fazer nada para alcançar a salvação, ninguém pode fazer nada para alcançar o beneplácito de Deus, porque a salvação não é conquista, a salvação é dom. O beneplácito de Deus não é conquista, é dom. A misericórdia do Senhor não é conquista, é dom, é gratuidade. Tudo é gratuito. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nada é conquista, tudo é dom. Ah, mas eu trabalhei muito, eu me esforcei, eu me esperei, eu me empenhei bastante. Quem foi que te deu inteligência? Quem foi que te deu força? Quem foi que te deu oportunidade para isso? Porque melhor do que você é o que existe em outros campos. Mas por Deus, que deu a você oportunidade, de inteligência, de força, de capacidade, de oportunidade. Não se trata, portanto, de fazer, mas sim de crer, de ser. Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. É ser homem e mulher de fé, ser homem e mulher tementes a Deus. É crer, e crer significa acolher aquele que o próprio Deus enviou e que se manifesta a nós, se revela a nós, não como nós queremos nem como nós esperamos, desejamos, mas como Ele quer, como Ele aparece para nós, como Ele se revela a nós, como Ele se manifesta a nós. E aí agora eles começam a questionar a autoridade de Jesus. Vejam que queriam levar Jesus para ser a suprema autoridade de Jerusalém. E agora começam a questionar a autoridade de Jesus, dizendo: que sinal realizas para que possamos então ver e crer em ti? Que obra fazes? Só usado.
juntavam aquilo e faziam pão diariamente, na medida de cada dia. Aquele não era o verdadeiro pão, ele era o maná. O maná não é o verdadeiro pão. O maná é apenas prefiguração, prenúncio. O maná é apenas uma imagem, um reflexo do verdadeiro pão que vem dos céus e que o Pai hoje nos dá. Não foi Moisés que nos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que nos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus nos fala de verdadeiro pão do céu. O outro não era o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu, ele sacia a fome, de tal forma que nós não precisamos mais de pão. Por isso que ele só é dado uma vez. O outro precisava ser dado todos os dias para matar a fome do povo, para o povo não morrer. Agora esse pão aqui é dado apenas uma única vez, porém constantemente multiplicado. Dado uma única vez e constantemente multiplicado para saciar de uma vez todas a nossa fome de eternidade, a nossa necessidade de misericórdia, de redenção, de libertação. É meu Pai que nos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Não dá vida somente ao povo para aquele dia, para o exercício dos trabalhos diários daquele dia, mas ele dá vida a todo mundo, ele dá vida a toda a existência, ele dá sabor e luz ao mundo. Eles começam então a perceber que o pão que Jesus oferece é qualitativamente superior ao pão de Moisés. Por isso, então, eles começam a dizer agora: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus declara abertamente: eu sou esse pão. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Caríssimos irmãos e irmãs, é indo a Jesus, é nele saciando toda a nossa fome existencial de eternidade, de vida, de força, de luz, de redenção. É indo a Jesus, é comendo, portanto, deste pão que nós nos revestimos do homem novo, que nós somos renovados, portanto, e nos vestimos do homem novo, liberto, redimido, acolhido, regenerado por Jesus, conforme nos ensina São Paulo na segunda leitura, tirada de sua carta aos Efésios. Nós já fomos revestidos do homem novo no batismo, mas é o nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento íntimo com o Senhor, que atualiza a cada dia em nossa vida esse mistério, a novidade em Cristo. O homem novo, o homem redimido, o homem renovado em Jesus Cristo. É um mistério para nós. Já fomos sim revestidos deste homem novo, apesar de ainda trazermos as marcas do pecado em nossa vida, em nós, por causa da natureza decaída, por causa da nossa inclinação ao pecado, aos vícios, aquilo que é mal. Nós não fazemos isso conosco, porque ninguém é bom. Quem é que é bom? Ninguém é bom, eu não sou bom. Vocês todos são bons. Só Deus é bom. Somente Ele é verdadeiramente bom. Mas apesar da nossa maldade, apesar da nossa perversidade, o Senhor nos reveste da sua misericórdia. É Ele mesmo que nos reveste com os trajes do novo homem e da nova mulher. São Paulo diz: revestir o homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. É isso que nós devemos buscar, indo a Jesus. Justiça e santidade.
porque somente assim seremos nele renovados e renovaremos o mundo. O que ele quer, esse é o desejo de Jesus, de renovar e dar vida ao mundo. Mas contando conosco, contando com a missão que ele nos conferiu, com a vocação, estamos no meio das vocações, com a vocação a qual ele nos chamou, de sermos a sua imagem, ou seja, sermos seus discípulos, mas também sermos missionários, refletindo a sua imagem num mundo tão avesso às coisas de Deus. O mundo não suporta Cristo. O mundo odeia Cristo. Foi assim desde o início. Sempre odiou Jesus, por isso levou a cruz, por isso o matou. E ainda continua a odiar. Jesus quer que nós continuemos a sua missão no mundo, sendo sim objeto, sendo sim alvo do ódio do mundo, da perseguição, da injúria, da incompreensão do mundo, como ele também foi. Mas foi assim que ele iluminou o mundo, que ele deu vida ao mundo, deu vida a nós, e quer continuar essa sua missão através dos batizados, daqueles que ele reveste do novo homem, daqueles que ele, após isso, envia em missão para refletir a sua imagem no mundo. Essa é a nossa missão. Nós contamos o pão da vida, recebemos o pão da vida, para também sermos o pão da vida ao mundo, para também darmos vida, luz e sabor ao mundo. Nós assumamos essa missão. Que ninguém comungue apenas para se satisfazer pessoalmente, para satisfazer uma necessidade pessoal. Mas nós comemos a Eucaristia para sermos Eucaristia no mundo e para o mundo. Eu não comungo para mim, não devo comungar para mim, mas devo comungar para mim e para o mundo, em favor do mundo, em favor da existência, para que toda a existência seja renovada, para que toda a existência seja redimida, para que pelo meu ministério, pelo meu testemunho, pelo meu anúncio,